Olá, amigos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos no Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje teremos a alegria de escutar o nosso companheiro Milton Medran, que faz parte do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Além disso, ele é editor do jornal Opinião. O Milton hoje vai falar para nós acerca do tema Por que a doutrina espírita é consoladora? Antes de ouvirmos as palavras do Milton, vamos então pensar em Jesus e vamos pedir neste momento que os bons espíritos estejam ao lado de cada um de nós e que possamos, meus irmãos, tirar tudo de bom que Milton trará para nós nesse dia de hoje. Que nós possamos aproveitar os ensinamentos e irmos pouco a pouco transformando tudo aquilo que aprendemos em ações do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. As minhas melhores saudações aos queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, que me deram esse privilégio desse pequeno diálogo com os integrantes desse grupo, e eu, naturalmente, fiquei feliz. Eu tenho dito que esses tempos tão difíceis, tão amargos da pandemia, eles trazem algumas coisas boas. No nosso segmento espírita, por exemplo, ele tem propiciado, ele nos propiciou que desenvolvêssemos essa melhor capacidade de interagirmos com companheiros. Eu tenho feito palestras para outros países, de outros países, do Brasil inteiro, e nos conhecermos. De uma certa forma, o centro espírita, o espiritismo, ele está saindo do centro espírita, que está fechado, quase todos eles estão fechados, mas, de um certo modo, nós estamos ganhando espaço. Com essa possibilidade, por exemplo, de eu conhecer recentemente a Marta Novis, que me convidou para essa palestra, conhecer agora o Fernando, que me está propiciando essa oportunidade de gravação. O tema que eu vou desenvolver, ele é uma pergunta assim: por que a doutrina espírita é consoladora? Eu me permitiria, meus amigos, iniciar essa nossa reflexão lendo uma mensagem que eu encontrei esses dias na internet, de um grupo do qual eu faço parte, um amigo espírita que eu não conheço pessoalmente, mas que posta mensagens muito interessantes, muito construtivas. Ele é um médium do interior paulista, se não me engano. Se chama Marcos Rogério Ori. Ele, esses dias, postou uma mensagem que me impressionou, eu gostei muito da mensagem. E eu pedi licença a ele para usar numa palestra, já usei numa e estou pela segunda vez utilizando essa mensagem aqui como início de uma reflexão. Então, ele postou a seguinte mensagem na internet. Ele, que é médium, escreveu assim: há poucos minutos atrás, senti uma presença conhecida. Estava meditando por alguns minutos, como costumo fazer,
quando não almoço. Então ouvi um "Oi, fio". Imediatamente reconheci quem era. Minha avó, desencarnada há alguns anos. Veio junto com um senhor que não posso dizer quem é. Primeiro, mostrou-se exatamente como desencarnou, aos 80 e poucos anos, envolta em uma luminosidade amarelada que movimentava-se em ondas em torno dela. Segundos depois, todo o seu corpo mudou. Seu rosto transformou-se em uma bela jovem, de longos cabelos pretos, lisos. Seus olhos brilhantes, com uma mistura de tristeza e alegria. Magra, cintura finíssima, mostrou-me seus últimos momentos no mundo. Disse-me que adormeceu e pouco depois despertou com uma luminosidade em sua cama, sem os incômodos do câncer. À frente dela, sua mãe, de mãos estendidas, dizendo para segui-la que uma nova vida a aguardava. Sem perceber que ela não levantou e sim deslizou para o alto, partiu do corpo esgotado. Disse-me da felicidade que sente e da beleza de onde está. Agradeceu-me e disse-me que entendia e aprovava o que fizemos, algo que somente algumas pessoas entenderão. Abraçou-me ternamente, beijou-me na testa e partiu sorrindo. Obrigado, vó. A visita teve grande significado para mim. E que seus caminhos, agora renovados, sejam de muita luz e felicidade ao lado daqueles que fazem parte de seu coração há séculos. Bem, por que eu escolhi um texto desses para começar essa nossa reflexão? Porque quem tem uma experiência dessa natureza, eu não tenho, eu não sou um médium, pelo menos nessa concepção de ver espíritos, de conversar com eles, etc. Mas quem tem uma experiência tão concreta como esta que relatou este amigo, passa a ter uma convicção inabalável acerca da imortalidade. E é tomado por uma visão que lhe confere um sentido novo de vida. Um sentido que as religiões tradicionais não foram capazes de dar, não foram capazes de transmitir ao ser humano. Eu estou fazendo essa gravação no dia 30 de abril, não sei que dia será disponibilizada, mas eu estou gravando essa palestra no dia 30 de abril do ano de 2021, exatamente a véspera da data em que se comemorarão 152 anos da partida de Allan Kardec para a espiritualidade, o encerramento do seu trabalho aqui no mundo físico. Ele desencarnou no ano de 1869, no dia 31 de março. Pois muito bem, a doutrina espírita que ele sistematizou, eu até gosto de dizer que ele fundou, porque ele fundou uma nova escola de pensamento, uma escola ainda não tão bem compreendida, 150 anos depois do seu desaparecimento físico, porque é uma doutrina que, segundo muito bem classificou um grande pensador espírita brasileiro, que foi
José Herculano Pires, é uma filosofia, é um arquétipo carregado de futuro, porque é uma visão nova de vida, é uma visão bem diferente, tanto do materialismo, evidentemente, quanto das próprias religiões. Em um escrito que deixou no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec faz uma alentada dissertação sobre o que ele chama de o porvir e o nada. E ele diz, a certa altura dessa sua dissertação, que as religiões ofereceram a esperança da imortalidade, enquanto que o Espiritismo traz a certeza da imortalidade, porque ele é fundado em uma concepção de vida que nos oferece um contínuo, quer dizer, nós não morremos. Na verdade, espíritos que somos, e as religiões dizem isso, que nós somos compostos de corpo e alma, e que a alma sobrevive, mas em condições absolutamente diferentes daquela que a filosofia espírita adota. Como somos espíritos, a nossa vida é um contínuo. Está muito bem sintetizado isso naquela frase que está lá no cemitério de Père-Lachaise, onde repousam os restos mortais de Allan Kardec, aquela frase que não é de autoria dele, nem se sabe quem disse, mas que sintetiza muito bem a filosofia espírita: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, esta é a grande novidade que o Espiritismo traz. E isto, além de oferecer uma concepção filosófica que vai ao encontro de muitas correntes filosóficas, desde Platão, e que passa pelos idealistas, e que passa por grandes pensadores. Além disso, além de firmar, de dar concretude pelas mensagens dos espíritos, pelo trabalho eficiente que Allan Kardec realizou de intercâmbio com o mundo espiritual, além disso, traz para a vida terrena um sentimento, digamos assim, de imensa consolação ante as tribulações da vida. Aliás, o patrono de vocês, que é Francisco de Assis, uma figura que eu tenho uma simpatia muito grande por essa figura do cristianismo, que viveu lá no século XIII da nossa era, naturalmente, cristão que era. Ele, naquela famosa oração a ele atribuída, ele diz em um determinado momento: onde houver desespero, que eu leve a esperança. O Espiritismo, mais do que esperança, o Espiritismo traz a consolação, a certeza de que todas as dores, de que todas as dificuldades, e que estas são inerentes à própria vida, mas que todas, apesar de todas as inerentes dificuldades da vida material, porque estamos num processo de aprimoramento e somos herdeiros de nós mesmos, e nesse processo de aprimoramento
nós somos responsáveis, enfim, pelos equívocos que eventualmente tenhamos cometido, e eles geram sofrimento, porque evolução gera sofrimento. É da essência da evolução o gerar desconforto, porque nós estamos continuamente suplantando padrões para ingressar em novos padrões de vida. E isso, tanto na vida material como na vida espiritual, que não são tão diferentes uma da outra, isso gera desconforto, isso gera sofrimento. Agora, na medida em que tenhamos essa convicção racional, eu não estou falando de fé. Eu não estou falando de fé. Aliás, o Espiritismo, ele não trata especificamente de fé, embora Allan Kardec tenha criado essa expressão fé raciocinada, que é o antônimo, que é algo muito diferente da fé cega, daquela que nos incutem e à qual nós devemos nos submeter. Então, a fé raciocinada é o quê? É conhecimento. São novos padrões de conhecimento que adquirimos pelo raciocínio, eventualmente por conhecimento, por aquilo que Allan Kardec chamou de revelação, que não tem o sentido da revelação religiosa, mas tem o sentido do descobrir, do descobrimento, da retirada do véu de antigos mistérios, para que aqueles mesmos conteúdos nós assimilemos de uma forma racional. Então, é muito diferente o caminho proposto pelo Espiritismo daquele proposto pela fé, evidentemente. E é por isso, então, que Kardec diz com muita propriedade que as religiões ofereceram a esperança da imortalidade, a esperança contida na fé. Fé, esperança e caridade seriam as virtudes recomendadas pela religião, né? A fé é aquilo que faz com que creiamos naquilo que sequer podemos entender, porque as religiões estão fundamentadas no mistério, naquilo que é chamado de o mundo sobrenatural, e ao qual a mente humana, por definição, por concepção dogmática, não teria acesso, senão quando informada, né, pela revelação religiosa. O Espiritismo não vê exatamente assim essa questão. Ele propõe que o sujeito estude, que o sujeito conheça, e que chegue àquelas conclusões por si próprio. Isso é o que se chama hoje se fala muito no meio espírita, no momento em que nós estamos vivendo, com autores novos, dentro principalmente do espiritismo brasileiro, se fala muito em autonomia. Se diz que, por largo tempo, os espíritas estiveram submetidos a um processo heterônomo de conhecimento, isto é, vendo o espiritismo como uma nova religião, como uma nova fé, como algo que foi trazido pelos espíritos, eles passavam a aderir àquela crença e se comportar de acordo com os ditames daquela crença. Isso é heteronomia. Isto é um entendimento de que o sujeito, por si próprio, não está capacitado a chegar a determinados conceitos de ordem espiritual,
e os aceita porque trazidos por outro, porque trazidos por uma revelação religiosa. Eu não estou criticando isso, porque a humanidade, enfim, percorreu esse caminho e chegou até aqui com o auxílio das tantas crenças cujos conteúdos contribuíram de uma certa forma para fazê-los melhores, para desenvolverem virtudes, mas por um caminho que não é exatamente o caminho do espiritismo, que é aquilo que Allan Kardec chamou de fé raciocinada. Então, Kardec, nessa mesma dissertação, e no livro O Céu e o Inferno, ele traz 3 alternativas que o homem teria para seguir. A primeira seria o nada, o materialismo. Né? Aqueles que dizem assim, olha, eu só vejo matéria, eu estou envolvido no mundo material, eu não tenho nenhuma comprovação de que fora daqui haja alguma coisa e eu me contento com isso, a vida é material. Isso é o materialismo, é o nada, é o niilismo. Né? Muito embora em uma frase contida nessa mesma dissertação, Kardec diz que no incrédulo há muito mais jactância do que convicção, porque, na verdade, ninguém tem essa plena convicção. O materialista pode se jactar de ser materialista, mas ele não tem essa convicção plena. E nem por isso ele será castigado, porque isso também é coisa lá da revelação religiosa, dos dogmas religiosos, que aquele que não tem fé será castigado por isso. Não. Na visão filosófica espírita, não. Ele chegou até aquele momento, ele é correto, ele vive corretamente, a sua vida continuará dentro de um clima que a sua honestidade, que a sua visão de vida lhe traz, e a prática do bem, a prática das virtudes, seja de quem crê, seja de quem não crê, a prática da virtude, a prática do bem, sempre atrai o bem para todos. Então, a vida não é uma questão de fé. Agora, o conhecimento acerca da vida modifica bastante o indivíduo, o ser. A outra alternativa que ele traz como uma segunda alternativa, a primeira seria o nada, esse niilismo. A segunda seria de que realmente nós temos uma dimensão espiritual que vai além da matéria, mas que quando morremos, essa dimensão espiritual, ela é absorvida por um todo universal. É como que aquela gota de espiritualidade que tínhamos em nós desemboque num grande oceano, né, espiritual, e onde nós perdemos a nossa individualidade e passamos a fazer parte de um todo universal, né, dentro daquelas condições adquiridas durante a nossa vida. É uma tese, que hoje também não tem muitos seguidores, não. E a terceira alternativa seria a continuidade da vida, mantendo a individualidade. Essa é a grande proposta que o Espiritismo nos traz. Então, o que isso traz relativamente à vida? A primeira proposta que os amigos do Jefferson me fizeram foi no sentido de fazer uma palestra sobre o que dizer àquelas pessoas que acorrem ao centro espírita atribuladas por dores, por sofrimentos psíquicos, sociais, físicos, porque os centros espíritas no Brasil, eles se tornaram, talvez por deficiência do próprio Estado, se tornaram grandes ou pequenos núcleos assistencialistas,
as pessoas, até nos primórdios do espiritismo no Brasil, se praticou muito esse processo de receitas por homeopatia. Não sei se ainda é muito corrente isso. Aqui na minha cidade, principalmente no meu centro, que já fez isso não existe mais, né? Porque isso é coisa para a medicina, né? E o espiritismo, ele é fundamentalmente uma filosofia que deve buscar impregnar os setores da vida, os diferentes setores da vida, com esse sentido filosófico da imortalidade, porque isso modifica. Mas não substituir o médico, substituir o psicólogo, substituir o psiquiatra, né? Essa não é tarefa do espiritismo. É claro que os centros espíritas, seguindo essa tradição muito, muito forte no Brasil, darão atendimento às pessoas angustiadas que ali chegam, mas não naquele sentido de lhes resolver problemas, senão que, de pouco a pouco, lhes ir incutindo, né, essa nova visão de vida, porque as pessoas não têm, ordinariamente não têm. Elas ou não se preocupam com as questões relativas à espiritualidade, ou, em sua maioria, principalmente em camadas mais populares, elas têm da espiritualidade aquela visão misteriosa que as religiões lhes dão, e de castigo e premiação, de, às vezes, em determinadas correntes religiosas, de que o sofrimento é inerente à vida e que nós devemos nos conformar com a dor, mesmo que não conheçamos suas causas. Ora, o Espiritismo, ele se invoca esse direito de levar às pessoas o entendimento de que, sim, a dor, o sofrimento, resulta de uma visão errônea da vida, muitas vezes de nosso comportamento pessoal, muitas vezes da cultura em que estamos inseridos e que com a qual, de uma certa forma, nós aderimos, não é? Que, por exemplo, supervaloriza o prazer, né? E não avalia as consequências do prazer que não é tomado como digamos assim, como algo inerente à vida. O prazer é inerente à vida, mas que não pode extrapolar determinadas circunstâncias e que não pode ser irresponsável. O prazer irresponsável, por exemplo, é daquelas pessoas que agora, dentro dessa pandemia terrível que assolou o mundo, desobedecendo consensos de que não devem ir a festas, de que não devem promover reuniões onde as pessoas estejam juntas, fazem isso. E a todo momento nós vemos isso todos os dias da nossa vida, nos noticiários, de festas clandestinas. Isso é querer gozar o prazer, sem avaliar as consequências do prazer. Quer dizer, o prazer tem que estar, o prazer como um elemento da felicidade, como um componente da felicidade, ele deve ser devidamente avaliado, como diziam os estoicos gregos, né? Que poderiam, sim, obter os benefícios da vida, mas que o prazer, ele deveria ser medido, porque muitas vezes é
é necessário que nós renunciemos a determinados prazeres, porque sabemos que do exercício daquele prazer, muito provavelmente defluirão consequências que serão danosas para nós. Então, são essas ideias que nós devemos incutir a partir da ideia central da imortalidade, da reencarnação, de que a vida nos cobra sempre por aquilo que somos, por aquilo que fizemos. E isso é tão importante, isso é básico, é fundamental na filosofia espírita, que o bem e o mal, eles estão expressos, eles podem ser conhecidos, porque o conceito de bem e do mal, ele se reside, ele tem morada na nossa própria consciência. Isso é o que diz o Livro dos Espíritos, quando ele trata do grande tema que Kardec chamou de lei natural, que ele expressa na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é a lei natural. E os espíritos respondem de uma forma que eu acho magnífica. Dizem assim, a lei natural, né? O que é a lei natural? Eles dizem assim, a lei natural é a própria lei de Deus. É aquela que nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. Vejam bem o sentido de felicidade contido na doutrina espírita. O homem, o ser humano, só é infeliz quando se afasta da lei natural. E aí os espíritos perguntam ali um pouquinho mais, Kardec pergunta um pouquinho ali adiante, desse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da lei natural, assim, onde está contida a lei natural? E os espíritos respondem com duas palavras, na consciência. Isto é, se nós soubermos perscrutar a nossa consciência, se nós soubermos ler a nossa própria consciência, ler o livro da vida que está contido fundamentalmente em nossa consciência, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de revelações, de religiões, de cultos, né? Porque nós aprenderemos a administrar a nossa vida dentro desses conceitos simples de lei natural, de que o bem atrai o bem, de que o mal necessariamente traz más consequências, de que o homem, repito aquilo que diz a questão 614, que o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural. Isso é uma revolução dentro do pensamento metafísico, dentro do pensamento cristão, ocidental. Porque o que diziam para nós as religiões? É que nós fôramos criados perfeitos, saíramos das mãos de Deus perfeitos, né? Para vivermos a felicidade plena, sem morte, sem castigo nenhum, sem sofrimento algum, e que lá pelas tantas nós erramos na simbologia de Eva oferecendo a Adão o fruto proibido, que são apenas simbologias, né? E que por termos errado, por termos desobedecido, o pecado da desobediência nos teria levado ao sofrimento, a sermos expulsos do paraíso terrestre e passarmos a sofrer. Quer dizer, o sofrimento seria regra a partir dessa teologia.
E esse sofrimento, ele somente seria contrariado, ele seria superado, digamos assim, pela graça. É assim que a doutrina judaico-cristã reflexiona, né? nos traz como um dogma de fé. Então, que nascemos para ser, somos herdeiros do pecado, logo, estamos aqui para sofrer, e que só a graça, né? E a fé em um Salvador nos poderia tirar desse sofrimento. Mas a isso não estariam destinadas todas as criaturas humanas, não, só algumas. Aquelas que fossem beneficiadas pela graça, aquelas que crescem e, como benefício, como recompensa pela fé, estariam salvas. Ora, esta é uma visão que contraria absolutamente, fundamentalmente, diametralmente, contraria a filosofia espírita, que diz não, nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem o conhecimento do bem e do mal. E ao curso das tantas e tantas encarnações nós vamos conhecendo. A lei natural se vai depositando na consciência até atingirmos esse estágio hominal, esse estágio racional que nos permite, que nos dá, que nos outorga isso que chamamos de autonomia. E é o que difere fundamentalmente o espiritismo das religiões, todas elas, né? Porque nos outorga a autonomia. Esses são, meus amigos, são conceitos revolucionários dentro da cultura ocidental, dentro da cultura cristã, dentro da cultura metafísica que o Espiritismo traz. E essa é a proposta fundamental do Espiritismo. Então, quando alguém chega sobre sofrimento numa casa espírita, nós precisamos, claro que nós não vamos despejar tudo isso que eu estou dizendo, né, porque isso é um processo lento, mas nós devemos começar a preparar aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele sofredor, para entender as razões do sofrimento, né? Para entender que sofrimento é algo inerente ao próprio processo, ao próprio processo de crescimento. Há uma questão que eu também julgo fundamental no Livro dos Espíritos, questão número 132, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos dão uma longa resposta, mas eles começam por dizer o seguinte: Deus concede a encarnação aos espíritos, outorga aos espíritos essa oportunidade da encarnação ou das várias encarnações para que eles cheguem à perfeição. Depois ele faz algumas considerações, diz que para uns a vida ela tem mais um caráter que, na linguagem de então, os espíritos chamam de expiatório, né, de expiação de erros passados. Para outros, a encarnação ela tem um sentido mais de prova, de provação, para ver se aquele espírito chegou a as dificuldades inerentes à vida ser-lhe-ão provas, né, que superadas lhe levarão a um estágio superior de vida. É um processo contínuo. Então, expiação, prova, tem esse sentido na filosofia espírita. Não é que estejamos aqui para sofrer, absolutamente, não. Nós estamos aqui para progredir. Nós estamos aqui para chegar à perfeição, como começam a dizer os espíritos na resposta a essa questão número 132.
E depois, ainda nessa questão, os espíritos dizem assim, mas há mais um objetivo na encarnação, que é o de que cada espírito numa encarnação faça a sua parte na obra da criação. Vejam o sentido de criação que os espíritos nos trazem, que não é aquele bíblico de que Deus fez tudo do nada, colocou ali, criou toda a natureza, tudo que existe, e o homem para finalmente gozar de tudo. Não. A criação é algo contínuo. E aí o Espiritismo ele se harmoniza com a ciência evolucionista, que é também uma ciência contemporânea de Allan Kardec, do século XIX. Ele se insere nessa visão de crescimento contínuo, de tudo que existe, de uma transformação contínua. Tudo está em constante transformação, tudo está em constante evolução. O sofrimento, eventualmente, faz parte disso, porque, de uma certa forma, sofrendo as vicissitudes da vida, nós aprendemos com essas vicissitudes. Então, esta é a mensagem fundamental do Espiritismo. Essa é a mensagem fundamental do Espiritismo e que, às vezes, nós esquecemos disso, né? Às vezes, ainda com ranços de doutrinas que não veem exatamente o ser humano, a vida, a partir dessa angulação, a partir dessa visão evolucionista, filosófico-evolucionista, mas que veem a vida como veem a encarnação do espírito como algo para pagar pecados, para pagar dívidas, né? Nós, de uma certa forma, herdamos das religiões às quais pertencemos e nas quais fomos criados, e nas quais estamos ainda envolvidos, estamos mergulhados nessa cultura. Nós vemos a vida assim, e por isso rogamos a Deus a todo momento que nos tire o sofrimento, que nos prive do sofrimento, e pedimos milagres, quando a vida é um processo absolutamente racional. É algo que nós construímos com a nossa autonomia. Então, esses são fundamentos que, para mim, me parecem fundamentalmente consoladores. Normalmente, quando nos centros espíritas nós somos levados a fazer uma reflexão sobre o espiritismo como uma doutrina consoladora, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde um espírito diz a Kardec que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, porque em determinado momento, Jesus diz, antes da sua paixão, segundo os Evangelhos, né, a gente nunca sabe se as fontes elas são reais ou se foram construídas ao curso desses 2000 anos, né? Mas Jesus teria dito assim, mais ou menos: eu vou embora às vésperas da sua paixão, mas eu vos enviarei um novo Consolador, né? De uma certa maneira, as religiões cristãs, elas têm uma interpretação acerca disso, de que o Consolador prometido por Jesus é o que eles chamam de terceira pessoa da Santíssima Trindade, seria o Espírito Santo, que toma conta dos cristãos, de uma comunidade cristã, né, numa assembleia cristã, no episódio chamado de Pentecostes, onde Pentecostes era um ato ritualístico judaico que lembrava a
a entrega das leis, dos 10 mandamentos a Moisés, no Monte Sinai, né? E os judeus comemoravam isso 50 dias depois da Páscoa, parece que era. E os primeiros cristãos, judeus que eram, também comemoraram isso em um determinado episódio relatado nos evangelhos, passaram a falar línguas diferentes. Isso deu origem às chamadas religiões pentecostais, agora as religiões neopentecostais. Um espírito entrevistado por Kardec deu outra interpretação, diz, não, o consolador prometido por Jesus é exatamente o espiritismo. Muito bem, mas é uma forma de abordar a questão. Eu prefiro abordá-la sob um outro aspecto, até porque, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec diz que aquele livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é talvez o livro mais conhecido no meio espírita, aquele livro cuidaria, né, do que tange aos evangelhos, não da vida material de Jesus, né, não dos dogmas das igrejas, né, não dos milagres e predições, porque disso cuidaram as igrejas, que o Evangelho segundo o Espiritismo cuidaria apenas da parte moral do ensino de Jesus, né? E o ensino moral de Jesus, que é irretorquível, né, não contempla predições, previsões, profecias. É uma forma que um espírito teve de interpretar aquela parte do Evangelho, dizendo que o Consolador prometido por Jesus seria o Espiritismo. Não sei se é exatamente isso. Nós temos, como livres pensadores espíritas, nós temos o direito de dizer, não, quem sabe é um pouco mais do que isso. Não é simplesmente a doutrina espírita, mas a evolução da vida, a evolução da compreensão da vida, né, no sentido espiritualista, no sentido de ver o homem nessa dimensão espiritual, nessa dimensão plena, né, como propõe o Espiritismo, e nessa dimensão de ser inserido num processo contínuo de crescimento, num processo contínuo de evolução. Isto, evidentemente, é consolador. É muito mais consolador do que a crença que cada um pode ter, né? Ninguém condena a crença de ninguém, né? A crença de que Jesus teria, exatamente com aquela frase, predito o advento do Espiritismo e dar ao Espiritismo essa condição de consolador da humanidade. Até porque nós somos tão poucos, né? Como organização que se diz espírita, como segmento que se diz espírita. Somos no Brasil, que é o maior país espírita do mundo, o quê? Em torno de 3% da população brasileira. Não me parece que tenhamos que devamos pregar ou publicar essa convicção de que somos, sim, aqueles que Jesus, aquele segmento que Jesus previu como os consoladores da humanidade. Mas um contexto todo, onde está inserido, evidentemente, o Espiritismo, né? Esse contexto onde está inserido o Espiritismo, de uma compreensão mais ampla da vida. Nesse sentido, eu dou, sim, ao Espiritismo, às ideias espíritas, não ao Espiritismo, as ideias evolucionistas, as ideias filosóficas adotadas pelo Espiritismo, eu dou, sim, essa condição de uma característica consoladora, né? Porque o que consola realmente é o conhecimento.
é sabermos nos analisar, sabermos quem somos, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, é de reconhecermos a nossa condição de seres espirituais, de seres imortais num processo contínuo de evolução. Aí nós temos muito mais amplitude para nos afirmarmos como inseridos numa filosofia que consola, numa filosofia que, de uma certa forma, explica o sofrimento humano, que visualiza o sofrimento humano como algo inerente à própria vida, porque o processo de crescimento é um processo doloroso, sempre. Crescer dói, transformar-se dói, gera sofrimento. Né? E num processo adotado pelo Espiritismo, que adota a visão de lei de causa e efeito, nós somos, de uma certa forma, responsáveis. Nós, se não individualmente, pelo menos porque pertencentes a uma cultura que age em determinados padrões existenciais e comportamentais, e que atraem sofrimentos, muitas vezes, coletivos. Então, meus amigos, eu vejo assim a vida. Gostaria, nesse recado, nesse contato que prazerosamente faço, a convite de dirigentes do Núcleo Espírita, do Grupo Espírita Francisco de Assis, essa reflexão sobre esse caráter eminentemente filosófico do Espiritismo, que é uma doutrina que privilegia o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do nosso entorno, o conhecimento da nossa natureza material e espiritual, como seres inseridos no processo de contínua evolução. E que isso, evidentemente, transforma a vida, é transformador, logo, nos ajuda a administrar a dor, nos ajuda a administrar o sofrimento. Não sacraliza o sofrimento, mas nos permite conhecer, administrar os nossos sofrimentos, as nossas dores, porque sabemos que, enfim, a vida continua e que ser feliz é o destino de todo ser humano. Não é só daqueles a quem a graça alcançou, não é só daqueles que creem, é de todo ser humano. Nós estamos num processo de crescimento, todos. Uns escolhem uns caminhos, outros escolhem outros, uns vão mais ligeiro, outros vão mais devagar, uns têm quedas, das quais demoram um pouco para se levantar, outros têm uma caminhada mais segura, mas todos estamos no mesmo processo de crescimento. E para encerrar, amigos, eu gosto muito de uma poesia de um autor mexicano, que conheceu o Espiritismo em sua vida. Ele foi um intelectual importante, chama Amado Nervo. Foi um intelectual importante, foi um diplomata mexicano, e quando ele sentiu que a morte, ele que conheceu o Espiritismo durante a vida, e praticou o Espiritismo, ele fez uma poesia que eu acho belíssima. Eu fiz uma tradução dessa poesia, originariamente em espanhol, e que se chama Em Paz, e que, de uma certa forma, caracteriza a harmonia da vida daqueles que adotam essa filosofia regeneradora, consoladora do Espiritismo. Então, Amado Nervo escreveu essa poesia ao fim da sua vida. Já bem perto do ocaso, eu te bendigo, ó vida, porque nunca me deste esperança mentida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque vejo
ao final de tão rude jornada, que minha sorte foi por mim mesmo traçada, que se extraí o doce mel ou o fel das coisas, foi porque eu as adocei ou as fiz amargosas, pois ao plantar roseiras, eu sempre colhi rosas. Por certo, aos meus ardores sucederá o inverno. Mas tu, ó vida, não me disseste que maio fosse eterno. Longas achei, confesso, minhas noites de penas, mas não me prometeste noite boas apenas. E em troca, tive algumas doces e serenas. E conclui o seu poeminha, os seus versos, amado Nervo, dizendo assim: fui amado, afagou-me o sol. Para que mais? Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Obrigado, amigos, e estejamos em paz.